Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a gente tem que falar, depois desse empate terrível do Inter contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, muitos problemas, a lesão do Ricardo Matias, a coletiva do técnico Roger Machado, mais um jogador do Inter falando sobre a desatenção e cobrando o elenco publicamente, e a gente tem que falar desses bastidores do vestiário do Inter a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. É para brincar, é para se divertir, tem as melhores odds lá na KTO. E quero falar aqui também de Ativo. Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante do homem moderno e da mulher moderna também. Tem o Ativo Fêmea para as mulheres, o meu link de registro na KTO e no Ativo, para tu entrar em contato com o pessoal do Ativo e ganhar diversos descontos, está na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Pelo meu link, tu também ganha um descontinho de fecha-mês e do canal aqui, Lucas Dias Repórter. Não perde tempo, chama o Ativo, tá? Bom, gente, empate terrível pro Inter. A gente tá falando de um empate com lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife, que não ganhou de ninguém, que não ganha na sua casa há 2 meses. Todo mundo mesmo que com um time reserva do Inter foi com uma expectativa de que o Inter venceria e venceria bem, com naturalidade, com tranquilidade esse time do Sport, mas não foi o que aconteceu. O Inter com esse empate, tá? Ele não deve entrar na zona de rebaixamento, é muito difícil que aconteça. Precisaria o Vitória vencer do Santos, tá perdendo no momento que eu tô gravando por 1-0, tendência é que não vire o jogo, tá? Teria que o Fortaleza vencer e teria que o Juventude vencesse o Bragantino amanhã fora de casa. Então, assim, é muito difícil que o Inter entre na zona, mas tá com 11 pontos, é 14º colocado, tá bem próximo do Vitória por 2 pontos, tá 2 pontos acima do Vitória, que é o primeiro time dentro do Z4, então não é uma situação confortável do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, e repito, se esperava muito mais no jogo de hoje contra o Sport. Depois, na entrevista coletiva do técnico Roger Machado, falando sobre o jogo, eu já vou adiantar, tá? Eu não gostei da coletiva do Roger, eu acho que tem diversas brechas ali e respostas que não me agradaram. Ele disse que sobre o jogo foi um início muito forte do adversário, que depois que eles fizeram o gol, se retrancaram, ficaram atrás da linha da bola. Foi a mesma coisa que a gente disse no último vídeo, que foi uma análise do jogo. Depois que terminar esse conteúdo aqui, assista o último vídeo, que é só uma análise do jogo, tá? E que o Sport deu controle de bola pro Inter, que o Inter, segundo o Roger, conseguiu circular essa bola, conseguiu entrar na área do Sport, mas com muitos chutes que foram bloqueados pela marcação do time pernambucano. Que no intervalo ele precisava de alguém nas costas da linha de marcação do Vitória, e aí do Sport, perdão. E aí ele colocou o Tabata por dentro, tirando o Oscar Romero e puxando o Vitinho, que entrou na vaga do Oscar Romero, para dar velocidade pelos lados junto do Gustavo Prado. Citou que o Prado fez um belo gol de fora da área, que o Inter ainda teve outra chance com o Luca também importante, para quem sabe até virar o jogo lá na Ilha do Retiro, e que depois teve ainda a impaciência do estádio com o Sport, e que isso jogou a favor do Inter em determinado momento, e que depois da expulsão do Ronaldo teve que se segurar nos últimos 10, 12 minutos de jogo. E o Roger cita que é um ponto importante, só que o Inter poderia ter tido sorte melhor dentro da partida. Desculpa, Roger, não é ponto importante, né? O Inter deixou 2 pontos lá na Ilha do Retiro. Sobre mais uma vez o Inter sair atrás do marcador no início de uma partida, o Roger citou que existe um dado estatístico que diz que 75% das vezes que tu sai na frente, tu ganha o jogo. E que isso é um dado estatístico, segundo o Roger Machado. E que todos esses jogos que o Inter saiu atrás do marcador contra os seus adversários trouxe uma dificuldade a mais para o time, porque tu tem que mudar toda a estratégia a partir do gol sofrido no início do jogo. Que depois do gol o Sport baixou as linhas, passou a contra-atacar e que, segundo ele, está sendo buscada a solução para isso, mas tem se repetido, e que ele conversou bastante com os atletas sobre isso dentro do vestiário, que a equipe até tem mostrado reação quando sai atrás do placar, mas que para isso tem cansado muito mais, e isso é um problema, segundo o técnico Roger Machado. E ele até cita algo que eu também não gostei na sua coletiva, de que essa questão é muito mais emocional de entender o início dos jogos do que de fato algo estratégico. Tá? Ele falou também sobre
o Antony, a falha no gol. Ele disse que foi uma falha técnica, que ele falhou hoje, é verdade, mas que nos outros jogos ele mostrou uma grande desenvoltura, como sempre. Mas ele disse que foi uma falha individual que veio de uma falha coletiva. Que a falha coletiva foi ter perdido aquela bola no meio de campo e aí veio a falha técnica do Antony, que sofreu o gol naquele lance, tá? Ele disse que pelo contexto da partida é muito fácil analisar pelos pontos do adversário e que foi ruim por conta do esporte, mas que precisa ser analisado o contexto do jogo e não somente o contexto do adversário que o Inter enfrentou. Ele elogiou a valentia dos meninos do time do Inter, hoje muitos meninos, né? 5 titulares poupados, Vitão, Wesley, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, mais o Vitor Gabriel, que é titular e ficou fora por lesão e também porque pertence ao esporte, mesmo se não tivesse a lesão, não poderia jogar. Então ele elogiou todos os meninos que jogaram, Luiz Otávio, Luca, Gustavo Prado, Iago Noal entrou também no segundo tempo. Elogiou o próprio Ricardo Matias, que saiu lesionado com 20 minutos do primeiro tempo. A informação preliminar é de uma lesão no adutor da coxa esquerda do Ricardo Matias. Ele não joga contra o Bahia, a decisão na fase de grupos da Libertadores na quarta-feira que vem à noite no Beira-Rio. E aí o Roger trouxe uma grande notícia, que é Borré vai para o jogo. O Roger disse que o Borré já está em retreinamento, já trabalha um pouco com bola e vai trabalhar nesses dias até o jogo de quarta-feira e que ele vai poder utilizar o Borré na quarta. A questão é que ele não sabe se vai ser no início do jogo ou se vai ter o Borré só para entrar no segundo tempo. Mas o Matias ele já descartou o Ricardo Matias para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Bahia no Beira-Rio. Lembrando que o Inter vai jogar pelo empate para chegar na próxima fase, nas oitavas da Libertadores. Gente, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Já chegamos aos 90 mil inscritos aqui e agora o objetivo é chegar à plaquinha do YouTube, chegar aos 100 mil inscritos. Então, tu que tá vendo aí não é inscrito, tem muita gente que assiste, pô, a gente tem mais de 1,5 milhão de visualizações por mês. Então é impossível que todo mundo seja inscrito aqui no canal. Te inscreve aqui no canal, é de graça, aperta no botãozinho de inscrever-se, deixa o like, deixa o teu comentário aí também, a tua opinião, que eu tô interagindo com vocês nos comentários. Bom, quem também falou nesse bastidor do Inter foi o Thiago Maia. E o Thiago Maia deu uma fortíssima declaração, mais um jogador vindo a público questionar esses gols sofridos do Inter no início das partidas. O Thiago Maia disse para a televisão o seguinte: todo jogo parece que a gente começa dormindo e depois que a gente toma o gol a gente acorda. Não pode acontecer isso pela grandeza do Inter. Isso não pode acontecer mais. Uma forte resposta do Thiago Maia, já teve o D'Alessandro falando sobre isso, o Fernando, o Vitão, e é uma verdade, é mais um jogador que está falando sobre o tema abertamente, vindo a público falar sobre essa situação. Quem também falou foi o Juninho, tá? Zagueiro do Internacional, que agora vai ser o titular a partir da lesão do Vitor Gabriel, ao lado do Vitão, né, na quarta-feira de Libertadores. E ele disse que a Libertadores é uma competição muito importante para o grupo, que a importância de quarta do jogo contra o Bahia foi dada hoje ao Roger colocando aí um time praticamente reserva e que foi importante levar esse ponto lá de Pernambuco com um time bem modificado. Ele falou que sim, a equipe talvez esteja entrando desligada nas partidas, que a equipe vem tomando gols muito cedo e isso vem prejudicando. O Inter tem que correr muito mais atrás do marcador, né, para virar as partidas. Que ele sabe que o Sport está na zona de rebaixamento, então a equipe veio com uma ideia de 3 pontos lá na Ilha do Retiro, mas como foi indo o jogo pelo contexto, ele disse que foi um ponto conquistado fora de casa, que o Inter naturalmente teve que baixar as linhas depois da expulsão do Ronaldo e acaba sendo um ponto ganho na visão do zagueiro do Internacional. E ele disse que entrega não vai faltar quarta-feira pela Libertadores às 7 da noite contra o Bahia no Beira-Rio, tá certo? Rapaziada, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.